Bom, pessoal, então sejam bem-vindos à aula da disciplina de projetos elétricos industriais. Lembrando que a gente está estudando sobre a iluminação industrial, que é a unidade 3 do nosso curso. Nós já estudamos os conceitos básicos, estudamos sobre lâmpadas elétricas, luminárias, sobre o que é o projeto de iluminação, as normas que a gente tem que obedecer no projeto. Aí nós vimos o método do fluxo luminoso, né, o que consiste o método, fizemos uma aplicação dele. Nós estudamos sobre o método das cavidades zonais e também fizemos uma aplicação desse método. E, por fim, na última aula, estudamos sobre o método ponto por ponto. E aí, na hora de fazer a aplicação, eu deixei para a gente fazer na aula de hoje, para não ter que parar a aplicação no meio. Bom dia, Eduardo, bem-vindo. Então, a gente começa hoje, né, pelo método ponto por ponto, então. Então, deixa eu colocar as miniaturas laterais aqui para ficar mais fácil de pular para o ponto certo. Bom dia, Eduardo. Então, vamos passar rapidinho aqui pelo método ponto por ponto. Então, é aquele onde a gente faz a avaliação do iluminamento pontual, né? E aí a gente tenta não, né? A gente calcula a contribuição de cada fonte luminosa para aquele ponto, de maneira que a iluminação total naquele ponto, né? O fluxo total luminoso naquele ponto, ele é uma soma de todas as contribuições. E aí, tanto se eu estou iluminando o ponto no piso, né, quanto quando eu ilumino esse ponto na vertical, né? Então, aqui seria um exemplo de estar fazendo uma iluminação, né? Vou dar um exemplo do campo de futebol, tá? Aqui a gente estaria fazendo a iluminação para o piso, né? Bom dia, Bianca. Para o gramado, né? E aqui a gente estaria fazendo um projeto da iluminação. Deixa eu passar o teclado que eu acho que é mais fácil. E aqui a gente estaria fazendo um projeto com iluminação que da parte plana, né, para arquibancada. Claro que no estádio a parte da iluminação para arquibancada, nos maiores pelo menos, né, costuma vir do teto, né? Não é esse caso aqui, né? Mas só um exemplo para vocês entenderem melhor. Ou no caso de fazer uma iluminação para um outdoor, por exemplo, né? E aí a gente pode projetar, então, dividir em matrizes, né? Colocar aqui vários pontinhos no outdoor e aí tentar deixar o mais uniforme possível, né? Que seria calcular o fluxo luminoso total em cada um dos pontos e não ter uma alteração muito grande entre os pontos, entre todos os pontos do plano que eu quero iluminar. E aí eu comentei, né, que a gente tem lá uma luminária, e aí a gente tem as curvas isocandelas, né, ou seja, a partir de um ponto central, a gente tem ao redor desse ponto linhas onde o fluxo luminoso ele é constante naquela linha, né, que são as isocandelas, né, as linhas isocandelas, e aí a partir do momento que a gente aponta uma luminária, um projetor para um ponto, a gente consegue calcular qual que é a contribuição daquele projetor para toda a área que está no entorno daquele ponto que nós apontamos. E aí, para a gente entender melhor como é que funciona isso, né, que foi onde eu parei, a gente vai dar uma olhada aqui no exemplo 3. Tá? Esse exemplo está lá no livro do Mamed, né, João Mamed Filho, né, aquele livro grandão de projetos elétricos industriais. Ele é um exemplo bem claro, né, de utilização do método ponto por ponto para poder determinar o iluminamento de uma quadra de esporte, né, que é essa quadra que está na figura aqui. Então, vamos algumas observações. A gente tem aqui nessa quadra, né, 6 torres de iluminação, que são essas L1, L2, L3, 4, 5 e 6. Tá? Essa quadra ela tem 66 metros de comprimento por 40 metros de largura. Essas luminárias elas estão afastadas uma das outras de 22 metros e dela para a lateral de 11 metros, tá? E tem um afastamento da luminária para o campo de 2 metros, né? E aí foi feita aqui uma
os cálculos, né, que eu vou mostrar depois definido ali na frente, de uma matriz, né, então foi dependendo, dividindo a quantidade de lâmpadas totais aqui e pelas largura e comprimento, a gente chegou a essa matriz aqui, que é esse quadriculado, que a gente vai calcular ali na frente, de maneira que em cada cruzamento desse daqui, eu posso calcular a contribuição de cada uma das lâmpadas naquele ponto. O que a gente vai fazer em específico nesse daqui, a gente não vai calcular todos, e depois no final vocês vão entender por que não, né, mas eu posso pegar esse ponto aqui, por exemplo, eu vou ter nesse ponto, apontado para ele, uma luminária da torre L2, né, que vai estar diretamente aqui, né, que seria a luminária 12, por exemplo. E aí, além da luminária 12 estar iluminando esse ponto, todas as outras luminárias da torre L2 também têm uma contribuição para aquele ponto, assim como as luminárias da torre L1, da torre L3, da 4, 5 e 6. Então, todas as luminárias, se eu tenho 8 em cada torre, 6 vezes 8, 48 luminárias, né, cada uma das 48 luminárias tem uma parcela, tem uma contribuição de iluminação para esse ponto 12 aqui. Né? Então, é isso que a gente vai tentar entender nesse exemplo. Então, um pouquinho do que eu já anunciei ali atrás, né? Vou só dar uma lida aqui para ver se eu não esqueci de nada. Né? Ela é composta, então, de 6 torres com área útil de 20 metros, tá? Isso eu não tinha falado, né? Com altura, né, de 20 metros, ou seja, elas estão aqui afastadas do piso, né, de 20 metros de altura. Né? Essa altura, ela tem um sentido, para evitar o ofuscamento. Né? Se elas fossem umas torres baixas, ao olhar para a lateral, a gente ia ter um contato visual direto com o refletor, né, ia causando assim um ofuscamento. Né, e além disso, elas estão afastadas da lateral da quadra aqui de 2 metros, que eu já havia dito. A distância entre as torres e as laterais é metade da distância entre as duas torres consecutivas. Então, esse é aquele método que a gente já utilizava até para centralizar, para distribuir uniformemente as luminárias no ambiente, né? Então, se entre uma torre e outra é L, entre a torre e a lateral é L sobre 2, nós temos 6 conjuntos de 8 projetores. O projetor é de facho aberto, né, ou seja, ele não é facho fechado. Um facho fechado é aquele refletor que foi feito para iluminar um ponto específico. Né? Facho aberto, apesar dele ter uma intensidade maior no ponto central, né, ele ilumina bem a periferia também. A lâmpada de cada um dos refletores é uma lâmpada de 1000 watts, tá? Ela é vapor metálico e tem um fluxo luminoso inicial de 90.000 lumens. Né? Lembrando lá, que a gente já viu nas aulas anteriores, que esse fluxo vai decrescendo com o passar dos meses, né? Principalmente se a gente tem uma luminária que não dá manutenção preventiva, que é limpar a luminária, né? E que são 3 torres de cada lado da quadra. Né? Então, são 6 torres no total, 3 de cada um dos lados. Então, para chegar naquelas distâncias de 11 e 22 metros, a primeira conta que a gente faz aqui, né, é para determinar a distância, então, entre as luminárias e a lateral. Sabe, o comprimento total da quadra é de 66 metros, tá? Então, se eu pegar aqui, chamando de dt a distância entre as torres, eu vou ter dt aqui, mais dt sobre 2 aqui, e dt sobre 2 daqui, né, que dá 2 dt sobre 2, ou simplesmente, né, 66 é igual a 3 dt é igual a 22 metros, e dt sobre 2, 11, né, ou seja, a distância entre a torre e a lateral é de 11 metros, e a distância entre a torre e a sua torre consecutiva é de 22 metros, tá? E aí a gente faz uma divisão, né, aqui também, que é pegar o número de lâmpadas, que é 8, que dão 40 lâmpadas, né, e dividir por 5, que é o número de lâmpadas, que é o número de linhas de focalização, perdão, que é um valor adotado. Não, perdão, aqui eu estou viajando, gente. É a largura da quadra, eu estou querendo fazer divisão aqui agora. Vou pegar a largura da quadra, que é 40 metros, e vou dividir pelo número de linhas de focalização, que eu escolhi aqui como 4. O livro escolheu, na verdade, né? E aí a gente acha a distância de 8 metros, que é para poder fazer essa divisão igual de linhas aqui.
Eu poderia considerar mais linhas de focalização, mas essa é uma divisão interessante, porque como eu tenho aqui 8 luminárias por torre, fica interessante que cada torre dessa daqui teria 4 luminárias para a linha de cima, 4 para de baixo, e a gente fica com uma iluminação igualitária do outro lado, né? 4 para a linha de cima e 4 para a linha de baixo, tá? Então, assim, é um valor adotado, mas ele é adotado propositalmente para a gente ter esse tipo de divisão. Então, a gente acha que 8 metros, né, a distância entre as linhas de focalização. E a distância entre os pontos de foco, que agora sim na nossa horizontal aqui, né, divisão na vertical, divisão na horizontal, a gente vai ter o número de pontos de foco 12, são 6 vezes 8, 48, né, o total de luminárias. Se a gente pegar o número de pontos de foco, que são 48, e dividir pelo número de linhas de interseção, que são aquelas 4 que nós consideramos, nós vamos ter 12, né, linhas de foco. Então, com 12 linhas de foco, a gente pode calcular a distância entre os pontos de foco, que vai ser, na prática, pegando um 66 e dividindo por 12, que dá 5,5 de distância, e do último ponto para as laterais, 2,75, que é a metade. É a mesma conta que a gente fez para achar a quantidade de torres, a distância entre as torres, a gente faz para poder achar a distância entre os pontos de foco. Aí, agora a gente vai calcular, então, né? Vou pegar aqui como exemplo o ponto 12, que é esse ponto que está aqui, ó, na frente da luminária L2, né? E aí a gente vai calcular, então, igual eu disse lá no começo, né? Para esse ponto aqui, a gente tem a contribuição de todas as 48 luminárias, elas vão iluminar um pouquinho esse ponto. A gente vai começar calculando aqui a intensidade luminosa nesse ponto 12, devido ao projetor 12 da torre 2. Então, a torre 2 ela vai dos projetores 9 até o projetor 16, que são os 8 projetores dela. Aí eu quero calcular para esse ponto aqui a contribuição do projetor 12, que é exatamente o projetor que está apontando para aquele ponto. Então essa é a projeção que eu quero calcular inicialmente. Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a distância horizontal entre as torres L2, onde está instalado o projetor 12, e o ponto de foco. Ou seja, eu quero calcular essa distância aqui, ó, desse ponto até aonde está instalado o meu projetor. Então, como é que eu calculo isso? Raiz quadrada, a gente usa um triângulozinho aqui, que é o seguinte, a gente tem aqui, né, nesse cateto, né, se a gente formando aqui um triângulo retângulo, pessoal, ó, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, né, a gente tem, aliás, aqui para baixo, a lâmpada está aqui, né, então esse triângulo retângulo que vai até a luminária. A gente tem esse cateto valendo 8 mais 8 mais 2, que é a distância da luminária para cá, né? Então está aqui 8 mais 8 mais 2 ao quadrado, e essa distância lateral aqui, desse outro cateto, é de 2,75, né? Já que tem 5,5 entre esses dois traços, né? Como a torre está exatamente no meio do tracinho ali, 2,75. Então a raiz quadrada do quadrado desses dois catetos aqui vai dar a hipotenusa, que é essa distância que a gente quer encontrar, que deu aqui no caso 18,2 metros. E aí a gente tem então a distância do piso, da base do poste, né, até o ponto 12. Sendo que para a gente achar o ângulo alfa, a gente tem essa distância aqui embaixo, né, até 18,2, e para a gente achar esse ângulo alfa aqui, a gente vai colocar, então, calcular aí como arco tangente de 18,2, que é essa distância, e da altura, que é 20 metros. Então a gente tem outro triângulo retângulo aqui, esse ângulo aqui, a gente pode calcular como arco tangente disso sobre isso. A gente calculou isso daqui, a gente tem a altura do poste, a gente acha, então, um ângulo de 42,3 graus, né, que é o ângulo de inclinação dessa luminária para baixo. Bom, aí é o seguinte, né, essa luminária, como ela vai estar apontando o centro dela diretamente para aquele ponto, que é o ponto 12, o que nós vamos ter naquele ponto 12 é essa contribuição aqui, que é o de 660 candela. Aí observe o seguinte, qualquer ponto mais para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, a gente vai ter uma contribuição diferente do máximo, que é para onde eu estou apontando aquela luminária.
né? E aí, para a gente calcular a intensidade, então a gente sabe que o beta é zero, e o nosso gama, esqueci o nome dessa letra, se alguém lembrar aí, me avisa, por favor. Ela é zero também, né, já que ele está apontando diretamente para aquele ponto. E aí o que a gente tem aqui, então, é a multiplicação da quantidade de candelas, né, naquele ponto, que é 660, vezes o fluxo luminoso, né, inicial, que a gente tem lá no começo do problema, deixa eu voltar aqui, que é de 90.000 lumens, dividido pela potência empregada, que é de 1.000 watts, tá? E a gente chega aqui a intensidade naquele ponto, que é de 59.400 candelas, né? Ou seja, como esse gráfico aqui, né, ele é um gráfico de candela, a gente multiplica pelo fluxo da lâmpada, divide pela potência, isso daqui dá o candelas da lâmpada, né? Aí a gente vai achar aqui, então, esse valor aqui de 59.400 candelas naquele ponto. Então, essa é a contribuição da nossa lâmpada 12 para o ponto 12. Ou seja, a lâmpada que está apontando diretamente para aquele ponto está contribuindo com essa intensidade luminosa. E aí, para a gente calcular o iluminamento naquele ponto, a gente multiplica a intensidade luminosa vezes o cosseno ao cubo de alfa, né, isso vem da equação da aula passada, dividido pela altura do projetor ao quadrado. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente acha que esse refletor está contribuindo com 60 lux para aquele ponto 12 que a gente está analisando. Ok, né? Então eu calculei essa contribuição, e agora para a gente fazer uma conta, para vocês entenderem, né, como é que os outros refletores contribuem, a gente vai pegar aqui agora o poste 1, o poste L1, e vamos calcular a contribuição do refletor 8, que é esse refletor que está apontado para cá, né, qual que é a contribuição dele em termos de iluminamento para o ponto 12, que é onde está apontando o refletor L2. Então, mesmo esse cara aqui apontando para o 8, a gente tem que ele vai contribuir também lá no ponto 12 do refletor 2, tá? Pô, peraí que travou aqui minha tela. Vocês estão vendo os slides, né, gente? Acho que estão. Beleza, Bianca, obrigado. Bianca não, Beatriz, né? E Brenda também. Bom, então tá aqui. Acabei lembrando, pessoal, esse aqui é gama, tá? Então, vamos lá. Então agora eu vou calcular a contribuição do refletor que está apontando para esse ponto, nesse ponto aqui. Então ele está apontado para cá, mas ele também ilumina lá. E eu quero saber o quanto que ele ilumina lá. Para esse ponto aqui, a gente faz uma conta parecida com o que nós fizemos aqui para o refletor L2, né? Só que montando esse triângulo retângulo aqui, onde a gente tem esse cateto de mesmo valor, mas esse cateto aqui valendo 5,5 com 2,75. Mas como eu quero calcular a intensidade dele nesse ponto, eu vou calcular então a distância desse refletor, que está lá no poste L1, até o ponto 12. Então, para calcular essa distância aqui, vamos montar esse triângulo retângulo aqui, olha, que vai daqui até aqui, a sua hipotenusa. Aí a gente tem um cateto descendo até aqui e outro cateto daqui até aqui. Então, quanto que vale esse cateto de baixo aqui? Ele vale 5,5, mais 5,5, mais 5,5, que é 3 vezes 5,5, mais esse pedacinho aqui, que é 2,75 m. Então tá aqui, né, esse cateto. E esse da altura vai ser 8 mais 8, com mais 2 metros de afastamento do poste, tá, do refletor, até a lateral do campo que está aqui. 2 vezes 8 mais 2 metros ao quadrado, né, resolvendo essa raiz, nós encontramos a distância de 26,3 metros, que é a distância, então, da torre L1, que é onde está o refletor 8, que a gente está analisando, até o ponto 12. Aí agora, pessoal, olha que interessante. Colocando aquela curva de isocandela aqui em cima da figura do nosso campo, o que a gente tem? A gente tem que o refletor 8 está apontado aqui para o ponto 8.
Só que se a gente analisar as curvas isocandelas dele, a gente vai perceber que o refletor 12, ele está próximo dessa curva aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho a iluminação máxima, fluxo máximo que eu consigo, com o refletor 8, mas ele também contribui aqui, né, nessa linha isocandela, tá? E aí, montando aqui os nossos triângulos para a gente conseguir descobrir, né, quanto que vale aqui o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, né? A gente tem aqui do triângulo AC ao quadrado, então AC é esse ponto aqui, ao quadrado, ele vai ser igual a 26,3 menos x, que é esse pedacinho aqui. O x eu não sei, né, porque eu sei qual que é a distância até aqui, eu quero calcular esse pedacinho aqui para poder chegar na curva isocandela dele. Mais o CD ao quadrado. Então, eu estou resolvendo esse triângulo retângulo aqui, tá? Para esse triângulo retângulo, eu conheço o AC, que é o 19,8, o 26,3, que a gente calculou, né? Que é a distância até aqui. Não sei quanto que vale o X, e aí também não sei quanto que vale o CD, né? Mas eu monto um segundo triângulo aqui, né? Esse triângulo, ele vai ser um outro triângulo retângulo, né? Onde o BC ao quadrado, que é a hipotenusa dele, vai ser igual a x ao quadrado, que é esse cateto, mais o CD ao quadrado. Opa, aliás, x ao quadrado, que é esse cateto, mais o CD ao quadrado, que é esse cateto. A gente sabe que a distância entre os pontos aqui é de 11 metros, né? Por que 11? Porque está aqui nessa linha de foco, né, com mais 5,5 com mais 5,5 até a linha 12, dão 11 metros. E aí, galera, se a gente resolver esse sisteminha aqui, né, com essa equação e essa equação, nós temos duas equações e duas incógnitas, que são o x e o cd. Então, resolvendo esse sisteminha, a gente chega a um x de 8 metros, ou seja, essa distância aqui vale 8 metros, e um cd, então, de essa distância até essa daqui, de 7,55. E aí, consultando na curva isocandela, que é essa daqui, né, a gente... então, esse ângulo beta aqui, né, a gente calcula, né, por esses valores que a gente tem aqui agora, né, a gente calcula ele e acha 22,3 graus, né, de beta. E aí, a gente calcula também o ângulo gama. Tá? O ângulo gama, ele vai ser, que é o ângulo daqui, né, em relação a... Só voltar para a imagem aqui para explicar, né? O ângulo beta, né, que é daqui para cá, né, esse ângulo aqui, e o gama, que é daqui para cima, né? Então, o ângulo, esse cara vai estar afastado de beta na vertical e de gama na horizontal. Então, para calcular o gama, a gente faz aqui a gente faz a soma de beta mais 90 graus mais gama mais arco tangente de CD, que é esse cara aqui, dividido por x, que é esse cara aqui, tá? E aí, resolvendo, a gente acha, então, um gama de 24,35 graus. E aí, com esses dois valores, né, se a gente pegar aqui o beta de 22,3 e um gama de 24,35, a gente vai chegar aqui, ó, vai estar, não é esse ponto aqui, né, vai estar um pouquinho para cima, que é o 22 aqui, com o 24, que está mais ou menos aqui, né? A gente chega aqui com o valor de 410 candelas, vai dar mais ou menos em cima dessa linha aqui, tá, pessoal? E aí, né, com esse valor de 410 candelas, a gente multiplica pelo fluxo da nossa lâmpada, em lumens, né, divide pela potência, e acha que a contribuição, a intensidade, né, do refletor 8 no ponto 12 é de 36.900 candelas, e aí calculando lá o alfa, né, que vai ser lá considerando a altura de 20 metros e a distância de 26 metros, que é até aquele ponto 12, né, acha esse ângulo aqui de 52 graus,
e aí jogando a intensidade com aquela equação do cosseno ao cubo, do 52 que a gente achou, dividido pela altura ao quadrado, a gente acha que a contribuição é de 20,5. Ou seja, nesse ponto 12 aqui, eu tenho 60 lux do refletor 12 e eu tenho 20,5 lux do refletor 8. De maneira que os dois somados valem aqui a 80,5 lux, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta, se alguém souber responder, né? Essa é a iluminação total no ponto 12? Esse 80,5? Pode mandar no chat, pode falar no microfone. Bom, ninguém respondeu, eu vou responder aqui então, pessoal. É, não é, porque eu peguei nesse ponto aqui, ela tem a contribuição só de duas lâmpadas, né, que é a da lâmpada 8, que está nessa torre, e a 12, que está nessa torre. Como eu tenho 48 lâmpadas, se eu quiser saber qual que é a iluminação, o iluminamento total no ponto 12, eu tenho que calcular a contribuição para as 48 lâmpadas. Aqui só tem duas, né? Então observe que essa não é uma tarefa fácil de fazer à mão. A gente teria que para esse ponto, 48 contas dessas que nós fizemos, para o ponto vizinho, 48. Então a gente teria que, se a gente pegar todos os cruzamentos aqui, que dariam 48 cruzamentos, a gente teria para cada cruzamento 48 contas. Então o número total de contas dessa daqui seriam 48 vezes 48, que é uma quantidade absurda de contas que a gente teria que fazer à mão. Então a gente usa um software para calcular, ou a gente constrói, né, um algoritmo para fazer isso. Né? Então essas contribuições, né? Então, conforme eu disse, né, teria que fazer mais 46 contas dessas, né, que são os outros 46 que faltam para completar os 48, né, refletores para esse ponto. E aí a gente teria que fazer um total de 2.304 operações dessas para poder calcular todos os pontos focais que nós definimos aqui. E aí, para isso ser viável, a gente tem que usar um processo eletrônico, seja um software feito para calcular esse tipo de coisa, ou você mesmo, né, construir um algoritmo num programa, como o MATLAB, por exemplo, de maneira que você consiga calcular em cada ponto desse daqui qual que é a contribuição, qual que é o iluminamento total. Dúvidas aqui, pessoal? Eu recomendo que vocês olhem com calma esses slides, né, e observem essas continhas aqui, principalmente esses triângulos retângulos aqui, e visualmente assim não é tão fácil de entender o que está acontecendo, e vocês olhando com calma, acredito que vocês não vão ter problemas de entender, né, e se tiver alguma dúvida, manda lá no fórum, lá fazendo favor, ou perguntar na próxima aula. Aí a gente vai para o nosso próximo tópico, então. Esses slides eles estão no AVA, Beatriz. Só que, como eu coloquei eles no AVA, acho que tem umas 2 semanas, porque eu coloquei ele completo. Né? E aí, se você pegar, acho que nas 2 semanas anteriores, quando você abrir o slide lá, você vai ver que tem. Na verdade, eles são 176 slides, mas eu usei só uma parte naquela semana. Acabou ficando assim, pode ser? Eu preferi colocar inteiro, que aí fica. Como eu já tinha ele preparado ele todo, né? Acho que fica mais fácil para vocês estudarem depois, para não ficar confundindo qual que é que está completo ou não, beleza? Show. Então, agora a iluminação de ruas. Então, a primeira consideração é que para a gente fazer um projeto, né, adequado, né, para calcular exatamente os pontos na rodovia, nas calçadas, a, é necessário ter um estudo luminotécnico apurado, que é tipo o que a gente estava fazendo para a iluminação do estádio, tá? Entretanto, tem algumas regras práticas que a gente pode utilizar para servir como orientação para quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, a iluminação da calçada de uma indústria ou de estacionamento, que é utilizando as próprias curvas de Isolux, né? Então, é uma aproximação, porque a gente não vai calcular ponto a ponto a contribuição delas, né, que seria o ideal, mas a gente consegue ter uma ideia boa, fazer um projeto que atenda pelo menos o mínimo exigido pela norma, tá?
Então, aqui, né, para entender como é que funciona, né, esse método prático, a gente vai entender ele com um exemplo, né, onde a gente quer saber o iluminamento que será obtido no ponto P, dessa figura, que é nesse ponto aqui, com a utilização de uma luminária instalada a 10 metros. Né, ou seja, eu tenho uma luminária aqui, né, e eu quero medir a iluminação nesse ponto P aqui. Né, a luminária, a lâmpada, perdão, está nessa luminária, é HLPN 400 da fabricante Philips. E aí, o iluminamento máximo que a gente vai ter ali, se a gente pegar as curvas de isocandela, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 20, o 100% dela é lá no centro, né, e aí depois para cada curva dessa a gente vai reduzindo, né, a gente vai utilizar primeiro o fator característico da luminária, que é o que reduz o fluxo, né, então a gente pega esse fator característico, multiplica pelo fluxo da lâmpada, que é esse daqui, e divide pela altura ao quadrado. Ela foi instalada a 10 metros de altura, o que dá aqui um iluminamento máximo de 29,44 lux. Para esse ponto P aqui, se a gente olhar a curva isocandela dele é 20, né, então para a gente saber aqui qual que é a luminária que está aqui nesse ponto, quanto que ela vai iluminar aqui, a gente pega lá o 20, que é 20%, né, 0,2, multiplica pelo iluminamento máximo, que dá 5,9 lux. Né? Então a lâmpada de 23.000 lumens aqui, né, que iluminaria 29,44 lux nesse ponto, vai iluminar nesse ponto aqui, ou em qualquer ponto dessa curva, né, 5,9 lux. Bom, aí considerando o nível médio de iluminamento na rua e na calçada, né, então a gente tem aqui um gráfico, né, que divide o iluminamento na calçada e na rua, a gente tem algumas considerações, que é a primeira, nos cálculos de iluminação de rua e de calçada, a gente interessa apenas pelos níveis médios, né, e não pela iluminação em um ponto. Como a gente não vai ter nenhuma atividade sendo desenvolvida aqui, eu quero saber qual que é a média de iluminamento naquela região, né, que é a rodovia e que é a calçada. Isso já é o suficiente para a gente garantir o iluminamento mínimo adequado. O coeficiente de utilização, que a gente vai usar aqui, ele representa a porcentagem do fluxo da lâmpada que a luminária emite a uma determinada faixa do solo, né, produzindo um iluminamento E. Vamos entender melhor isso, né? A gente tem, então, a iluminação na rua, né, em lux, tá? Ela vai ser igual ao fluxo da lâmpada em lumens, multiplicado pelo fator de utilização do lado da rua, né, dividido pelo espaçamento entre os postes, vezes a largura da rua. E a gente vai ter uma iluminação da calçada, calculada pelo mesmo fluxo da lâmpada, tá, em lumens, vezes ao invés do UR, né, que é o fator de utilização do lado da rua, a gente vai ter o fator de utilização do lado da calçada, dividido pelo espaçamento entre os postes, né, e agora vezes a largura da calçada. Então, aqui nesse exemplo, a gente deseja saber, utilizando a mesma luminária do exemplo anterior, que é a luminária da Philips, quais os níveis médios de iluminamento do lado da rua, ou seja, aqui no meio da rua, e do lado da calçada, né, aqui onde estão fixadas as luminárias, sabendo que a largura da rua é de 10 metros e a largura da calçada é de 5 metros. E também aqui o espaçamento entre um poste e outro é de 25 metros e que essa luminária está a 10 metros de altura, foi instalado no poste a 10 metros de altura. Então, pelo gráfico, aquele gráfico que eu mostrei, né, ali anteriormente, a gente tem o R, que é o da rua, né, que é esse cara aqui, é igual a 0,24. E a gente tem aqui em altura, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente não confundir. Ele está a 10 metros de altura, então aqui a gente tem uma vezes H, né, que é 10 metros, porque 10 metros, a largura é 10 metros, né? Então, se a rua é 10 metros, né? Isso aqui é da luminária, tá, pessoal? A luminária que vai no poste, ela ilumina mais para a rua do que para a calçada. Por isso que a curva é desse jeito, né? Então, a uma vezes H, que é 10 metros, que é a largura da rua, a gente vai ter o R de 0,24. E na calçada, que está a 5 metros, né? Ou seja, 10 metros é aqui, 5 metros é aqui na metade, a gente vai ter lá o E, né?
que é a utilização da calçada, de 0,12. Tá? Fazendo as contas, então, né, colocando lá a distância entre os postes, a altura, o fluxo da lâmpada, aí a gente tem, para o lado da rua, 22 lux de média. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu apertei sem querer. E para o lado da calçada, colocando 0,12, vai dar também 22 lux. Né? Foi coincidência, porque a calçada tem metade da largura, só que ela tem metade também do nosso fator de utilização. Tá? Então, reduzindo metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui, deu a mesma relação. Então é isso. Né? Para esse tipo de luminária, considerando essa altura de instalação, essa largura de rua, essa largura de calçada, nós temos 22 lux tanto para o lado da rua, de média, né? Então não é num ponto específico, é a média nessa região aqui, e a média nessa região aqui, nós temos 22 lux para cada uma delas. Dúvidas, pessoal? Posso seguir? Obrigado, Bleno. E aí, galera, para finalizar o nosso encontro, eu vou falar rapidamente aqui sobre os programas computacionais. Tá? Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, calculando a mão, né, fazendo essas contas aqui, existem softwares já para fazer isso. Tá? E existem tantos softwares de uso livre, como é o caso do Dialux, tá? E também do Calculux, como softwares proprietários, como é o AGI 32. Tá? Software proprietário é aquele que você paga para poder utilizar. Ambos aí, né, funcionam bem, tá? Para fazer projeto de iluminação. Os programas que fazem que calculam, né, que fazem esses projetos, eles utilizam as curvas fotométricas das luminárias, tá? Que são aquelas isocandelas ali e uma distribuição de fluxo luminoso. E essas curvas, elas são obtidas a partir de ensaios realizados nos laboratórios fabricantes, tá? Os fabricantes disponibilizam, tá? E aí, é claro, você só vai conseguir usar o programa para as lâmpadas que estão cadastradas nele, né? De maneira que é importante, então, quando você faz um projeto de iluminação, você informar lá com precisão qual que é o modelo de lâmpada que você utilizou, fabricante, modelo do fabricante, né? Porque se o cara pegar uma lâmpada diferente daquela, o que vai acontecer é que você não vai conseguir garantir você não tem, né, a certeza de que aquela nova lâmpada tem as mesmas características, ou luminária, perdão, tem as mesmas características da anterior, né? E daí pode ser que o negócio não fique legal. As curvas são padronizadas, né, dentro do CIE, perdão, dentro de extensões digitais do padrão IES, LTD, Dialux e outro, né? Ou seja, o fabricante já faz uma padronização e já exporta, né, de maneira que você consiga utilizar nesses programas, como eu falo do Dialux, que é o que eu conheço, tá, pessoal? Que a gente vai ver no exemplo aqui. Então você consegue pegar, vamos colocar aqui o exemplo, a Philips, né, coloca lá das luminárias dela, lâmpadas, um arquivo, né, com extensão digital para você usar diretamente nesse programa. E aí, claro, né, para o fabricante é interessante, porque vocês viram que os projetos de iluminação são trabalhosos e dependendo do que você quer fazer, é quase impossível de fazer com outra mão, né? Então, essas extensões digitais são bem úteis para o fabricante, porque se o cara usa os equipamentos dele, né, tem uma grande chance dele vender mais por isso. Aí, vou mostrar aqui algumas figuras, tá? Que são da utilização do software Dialux. Ele apresenta esse software uma visualização em 3D do ambiente que você quer iluminar, com a possibilidade de criação de filmes para você apresentar o projeto. Né? Então você consegue gravar a tela, né, fazer um filme de como que vai ficar a iluminação naquele ambiente que você está projetando. Tá? E aí é interessante, né, que os fabricantes costumam fornecer dados, né, diretamente para o seu programa. Né? Então isso é interessante, porque você pode pegar lá diversos fabricantes, né, e de repente alterar modelos de lâmpadas, fabricantes, para ver se você consegue um projeto que seja mais eficiente, né, ou seja, que faz a mesma
resolve o problema, né, utilizando uma quantidade menor de lâmpadas ou consumindo, no final das contas, uma potência elétrica menor. Então, aqui no exemplo, né, utilizar o Dialux para fazer o projeto luminotécnico de um escritório que tem as dimensões de 8,5 metros de comprimento, 6,5 de largura, com uma altura pé direito de 4,5 metros. Tá? As luminárias elas vão ficar pendentes a 0,5 metro do teto, tá? Ou seja, elas ficam penduradas no teto, né? E o teto é de concreto, as paredes são brancas e o piso é escuro. E a gente quer para essa atividade aqui, né, sem especificar o que vai estar acontecendo, mas eu quero uma iluminância mantida, que é aquele AM de 500 lux. E aí a gente insere, então, os dados no problema, do problema e selecionamos a lâmpada luminária. Tá? Então a gente vai colocar lá o fluxo luminoso total da luminária, a gente coloca lá, perdão, as iluminâncias médias para iluminância média, não, perdão, a iluminância mantida que a gente quer, os dados de comprimento, largura, altura e a altura que eles vão ficar no teto. E aí a gente já tem lá como resultado do programa o fluxo luminoso total, a potência total, o fator de manutenção e a zona marginal de 0,5 metro, e a gente tem qual que é a iluminância média para o plano de trabalho, para o piso, para a parede, grau de reflexão. Então, ele já faz, além disso, para a gente também, uma distribuição com a quantidade de lâmpadas que ele encontrou e as curvas isolux. Tá? Então, às vezes, isocandela é isolux porque pega a mesma quantidade de lux aqui. Então, a gente consegue ver aqui, né, para o nosso ambiente, que só aqui na extremidade, né, nas bordas, a gente não consegue ter os 500, né, mas para todo o resto, a gente tem no mínimo 500. Mas, professor, pode fazer isso? Pode, porque a gente considerou aqui essa zona marginal, né, lembrando das aulas anteriores, que a gente tem que definir uma variação máxima entre um ponto e o seu adjacente, né? Bom, e é isso. Né? Então, a facilidade do programa, você entra com os dados, ele já sai para a gente, né, com a figura, com a quantidade de luminares, tudo bonitinho, e até um resumo, né, de todos os dados que a gente tem, do quanto que é iluminado por parede, por teto, por piso, plano de trabalho. Por exemplo, no plano de trabalho, 337 lux vem daqui é a média, tá? Vem diretamente da luminária e 178 é refletido, ou seja, 178 bate na parede, refletido pelo teto, pelo próprio piso naqueles pontos. Bom, pessoal, então a gente termina aqui a nossa unidade 3, que é sobre iluminação, né? Então a gente viu aí diversos métodos de iluminação. Cada um deles vai ser talvez um pouco mais adequado, mais fácil de ser utilizado no ambiente, né? Eu destacaria aí como o mais difícil o método ponto por ponto, né? E aí, para a gente poder praticar, né, esse método, eu vou deixar para vocês, na semana que vem, o nosso trabalho, tá? As próximas semanas vão ser dedicadas a esse trabalho, então eu peço, por favor, que vocês olhem o trabalho, né, desde o começo da semana, preferencialmente, porque na aula da sexta que vem, a gente vai conversar já sobre o trabalho e seria interessante que vocês já tivessem lido para poder já começar com as dúvidas, tá? Alguém tem alguma questão? Eu comentei no começo da aula, acho que não estava todo mundo, eu fiz a correção daquela nossa primeira lista e eu coloquei lá no AVA, tá? E também importei as notas para o acadêmico. Então, depois dá uma olhadinha lá, se for com alguma dúvida a respeito de sua nota. Eu coloquei uns comentários no AVA, tá? Mas mesmo assim, se tiver dúvida, pode mandar pelo fórum, pode mandar por mensagem, fica à vontade, tá, pessoal? Bom, e se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar a nossa aula de hoje aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, agradeço então por vocês terem comparecido aqui. Então, não esqueçam do trabalho na semana que vem e na sexta que vem a gente conversa de novo, tá, pessoal? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, Glenn.